podem comprar toxina. Porque são decisões... Na área de saúde. Né? Tem, eu entendo. São mas decisões. as áreas são diferentes. Mas você acha que impactou o ensino? Porque o que eu vejo é que a demanda, a procura pela área odontológica aumentou demais. E eu... Assim, é que eu tenho 42 já. Eu acho que é já, tá? Eu não acho que ainda é já. Nossa, tá E lá no início, quando eu era menina... Ai, nossa... A medicina e a odontologia... E até a farmácia eram cursos que eram de o tempo integral. De excelência. E era de muita excelência, e caríssimos. E não era qualquer pessoa que tinha acesso. Se você fosse para uma faculdade pública, você tinha que querer muito. Tinha que ser um projeto de vida. E aí, de repente, banalizou-se tudo de forma muito rápida. Eu acredito que essa parte da ROF ajudou a banalização, mas e esses profissionais que estão vindo? E esses ensinos? É a demanda, eu acho, Ju. Eu acho que as faculdades hoje, elas virou um mercado também muito forte, né? Então, eles não estão muito preocupados em formar um bom profissional. Eles estão ali pelo lado... Muitas das faculdades pelo lado financeiro mesmo. E a parte clínica... Nas faculdades, eu imagino que seja um lado que custa muito para a faculdade ali. Então, eles acabam ficando muito na teoria e pouca prática. Como a gente tem muito estagiário lá dentro da clínica, então a gente percebe a diferença do que era na nossa época. Né? Na minha época de faculdade, eu tinha uma especialidade no último ano, primeiro que eram 5 anos em período integral. Não tinha faculdade de meio período, era sempre integral. E no meu último ano eu tinha uma especialidade que chamava COI, Centro Odontológico Integrado. E nessa especialidade eu ficava das 8 da manhã às 10 da noite de quarta-feira, atendendo o paciente direto. Então, imagina o quanto de paciente que eu atendi ali, né? O quanto de prática eu tive. Então, na hora que eu me formei, eu tinha uma bagagem já para atender um paciente, para resolver um problema. E lá na clínica, a gente capacita muito a equipe, né? E aí a gente entrou numa área que a gente começou a ter problema. Por exemplo, emergência. Né? Às vezes o paciente chegava com um dente doendo, com uma infecção, né? Com um pus ali na boca. E os profissionais novos ali, os dentistas, eles não sabiam resolver. Eles sabiam fazer o quê? Estética, sabe fazer... uma coroa de porcelana, só que não sabe resolver um problema, porque não tem... Eu não aprendeu isso na faculdade. Clínico. Esse exemplo é ótimo, porque por que caiu aquele avião Rio-Paris, aquele avião da Air France? Foi porque o piloto não era treinado para pilotar de verdade, confiava muito nos aparelhos, a hora que os aparelhos apagaram... É exatamente isso, exatamente isso. É isso mesmo. É uma judiação, mas assim, o que acontece? A gente tem que entender o mercado, né? A gente tem que entender o game para dar solução para os problemas. Então, uma solução que a gente teve lá dentro não importa o currículo do dentista. Às vezes chega um dentista, né? Muitas vezes a gente tem que selecionar algum dentista de fora da nossa equipe para trabalhar lá dentro e ele chega com um currículo lindo, maravilhoso. Não importa o currículo dele. Ele vai entrar para treinamento, ele vai ficar lá dentro com a gente um bom tempo, vendo como que a gente trabalha, para depois a gente ver se realmente ele tem capacidade técnica para conseguir atender bem o paciente. Porque hoje o currículo, a gente percebeu que não tem muito... Não influencia. Não influencia. Porque ele tem ali um currículo lindo, maravilhoso, só que só na teoria. Na hora do vamos ver ali para resolver um problema, para fazer uma emergência ali, ele não tem capacidade. Às vezes, na execução, se você direciona, fala, faça isso, ele executa muito bem. Falta o raciocínio clínico de entender o que o paciente tem, o que ele está sentindo com o problema que pode ter acontecido. Para diagnosticar. Falta isso, né? Isso, que é o grande problema das faculdades. Porque eles não colocam o paciente ali. O dentista se forma fazendo um canal de um dente anterior, uma extração. Verdade, doutor. Juro por Deus. Juro. É impressionante. Quando faz? É uma coisa assim. Isso é chocante. É chocante. Os dentistas que estão lá dentro falam isso pra gente.
Fala, nossa, doutor, eu fiz uma extração de um dente em 4, 5 anos de faculdade. Olha que absurdo. Então, assim, não Só sabe falta aquele nada. negócio de amarrar o barbantinho na porta. Dente de leite ali. Que isso? Então, Nossa, é uma judiação. isso é muito triste. Mas por isso que a gente tem uma fila de pessoas querendo fazer estágio lá dentro Sim. da clínica, porque eles entram e eles falam da diferença do que é A faculdade já não dos outros que estão na faculdade. não é o suficiente para o Não. profissional ser um bom profissional. E o trabalho que vocês têm de oferecer essa capacitação é um trabalho que Nossa, chama atenção, né? Muito. Vale ouro ali. Pra bacana, carreira né, deles, quando eles a adoram. clínica vira uma sala de aula e você cria um padrão. A Ju sabe disso, isso é muito importante. É muito importante. E descobrir talentos também. Eu acho que não tem nada mais. Mesmo eu na área do jornalismo, né? Essa coisa, quando eu descubro um estagiário que sabe fazer uma grande entrada ao vivo, uma bela reportagem. É legal, né? A gente tem isso também lá. E a gente percebe a diferença. Tem uns que se destacam muito. É muito legal isso. Ô, Sônia, você sabia? Vocação, né? É impressionante. Começam no mesmo período, então tem as mesmas armas ali, né? Eles estão fazendo a mesma coisa, só que você vê que um ali se destaca muito, tem muita facilidade, desenrolado, né? É muito legal isso. Viu, Sônia? Você sabia que o Brasil tem mais dentistas do que todo o resto do mundo somado? Todos os dentistas do resto do mundo somados não tem mais dentistas do que o Brasil. Viu? Boa matéria, boa reportagem essa. Né? Olha. Porque, mas assim, é porque a gente deixou um legado, uma tradição. Eu acho que isso tem um lado assim tão positivo. Que a gente fala do outro lado também, né? Dessa quantidade de dentistas, que país abençoado, né? Porque, olha, tipo exportação. Aliás, tem que fazer assim, ter o Repórteres Sem Fronteiras, o Médico Sem Fronteiras, temos que fazer o Dentista Sem Fronteiras. Porque a saúde bucal no mundo não é conhecemos na África, em vários países, é muito complicado. E quando a gente fala de saúde bucal, a gente também está falando de autoestima e nós também estamos falando de qualidade de vida. E aí eu entro no assunto do bruxismo, que é uma coisa assim que é muito difícil em outro país você ter um diagnóstico do bruxismo, a não ser que você esteja com uma dor insuportável na cabeça, na chamada ATM, mas que é a primeira coisa que o bom dentista no Brasil vai te perguntar. Claro que aquela placa, viu, doutor Daniel, assim, ela não é muito bonita para aparecer para o marido. Agora, que ela resolve, Sim. ela resolve. Estou falando que eu sou paciente, eu tenho bruxismo e eu uso a placa e para mim ela é algo muito importante. Assim, as dores de cabeça, realmente, elas passam se você fizer o uso direitinho. Mas como é que é esse diagnóstico? Eu queria falar de novo sobre isso. É um assunto extremamente importante porque é algo que começa na infância. Para mim, a primeira vez que foi diagnosticado, eu tinha 11 anos de idade. É difícil diagnosticar porque normalmente ela está muito relacionada à dor no ouvido também, né? Zunido no ouvido, dor de cabeça. Então, normalmente, o paciente acaba buscando o médico. E aí vai muito também da experiência do médico em indicar o dentista, né? Então, eles acabam fazendo exames e detecta que não tem nada, nem no ouvido, nem neurológico, nem nada. E aí ele vem para o dentista para resolver o problema. E a gente consegue diagnosticar com facilidade, porque a gente consegue muitas vezes perceber desgaste nos dentes, o fato do zunido no ouvido também é uma coisa que é muito comum para quem tem um apertamento ou bruxismo. E assim, Isso eu não tinha, mas as dores eram horrendas. Aqui, ó. E normalmente de manhã, né? O aumento no tônus da musculatura, né, envolvida. Sim, também você percebe isso, Sim. né, na sua área. Essa parte aqui, né, do queixo aqui, da mandíbula, fica muito proeminente, né? Então, o tratamento com a placa resolve 90%, né? Muitas vezes o Botox também ajuda muito, Sim. né, Ju? Eu falo muito que ele é coadjuvante. Isso. Muita gente vem procurar, às vezes, a harmonização por causa desse tônus que fica discrepante, o rosto, eu quero harmonizar. E se o profissional não tem essa
parte multidisciplinar de entender, não, isso aqui é um bruxismo, eu tenho que te encaminhar para um dentista para tratar, porque eu acredito que a placa é o tratamento e a toxina vai ser, então, um coadjuvante, né? Sim. Não dá pra gente tirar a placa e só deixar a toxina. Sim, sim. E assim, é muito importante também, muitas vezes, não só a placa, porque se a gente pega um paciente que já tem um desgaste muito grande nos dentes, ou ele tem algum dente faltando, ou ele tem uma mordida que não tá certo, né? A gente também precisa tratar isso, porque isso também causa um bruxismo. Porque se o paciente tem uma mordida que não está certa, isso daí incomoda ele, né? A musculatura não está certa. Sim. E aí ele acaba apertando, né? Acaba apertando os dentes, acaba rangendo os dentes à noite também, porque você está com uma má oclusão ou uma falta de um dente. Então, é um tratamento global. Agora, sempre termina numa placa, porque normalmente a pessoa arranja os dentes, aperta o dente à noite. Porque de dia ela acaba... Oclusal, né? Placa e ajuste oclusal, para deixar todos os dentes, né, com o encaixe certo. E resolve o problema mesmo, né? Porque a placa de bruxismo também é chamada de placa mil relaxante. Porque ela relaxa a musculatura. Porque a musculatura não está 100% esticada. Ela fica com espaço, porque a placa serve para isso, né? Você deixa um espaço entre os dentes superiores e inferiores. Então, a musculatura ela não está totalmente esticada. Então, à noite, mesmo ele apertando com a placa, a musculatura fica relaxada. E tem paciente que nem percebe que tem, porque acostumou com a dor. E acontece de eles chegarem lá... por desgaste do dente, eu vim fazer a lente. E não tá nem percebendo que o fato do desgaste veio desse problema. Sim. E como que é a conduta de vocês? Não, a gente percebe com o desgaste dos dentes e a gente tem umas réguas que a gente consegue medir essa mordida dele se ela tá adequada, né? Porque o rosto, né? Você trabalha com isso, você sabe, o rosto ele tem toda uma simetria. Né, tem parâmetros. Sim. E a gente, seguindo esses parâmetros, a gente percebe que nessa região está bem mais afundado. Né? Isso envelhece. Né? Muito o paciente. É verdade. Quando ele tem essa região mais afundada. Então, com as lentes, a gente também consegue acertar a mordida, consegue devolver essa altura do que beleza. Essa tecnologia do bem, né, doutor? Nossa, isso veio para somar muito. Eu gosto muito de uma história que você conta. O doutor Colli também é de um paciente que te agradece por causa da autoestima, que os dentes estavam acabados, aí o sorriso lhe foi devolvido e a vida dele foi outra. Você tem várias histórias assim, mas tem um em particular que uma vez você contou que eu gostaria que eu dividisse aqui com o nosso ouvinte. Tão importante saber isso, que finais felizes, né? Finais não, começos felizes. Sim. Né? A pessoa vai pra vida. Nossa, a gente tem um monte de história lá. Um monte. A gente tem uma paciente, assim, marcou muito, assim, Andréia, que é uma paciente que ela fez um depoimento, nossa, emocionante, assim, no final. E a gente, muitas vezes, a gente não tem noção do quanto a falta de dente ou impacta, né, uma prótese móvel, né, uma dentadura, isso daí mexe muito com o psicológico, né? Principalmente da mulher, que a mulher é muito mais vaidosa. Então, na hora que você termina um tratamento, na hora que você devolve o sorriso para a pessoa, é uma coisa assim impressionante o quanto o olho dela brilha mais, né? Ela se olhando no espelho ali, é muito, muito gratificante. E é uma coisa assim, Sônia, é impressionante. A pessoa, ela fica tanto tempo sem sorrir que na hora que você coloca os dentes na boca dela e você pede para ela sorrir, ela não consegue sorrir. Porque é uma musculatura que atrofiou. Olha que coisa mais maluca. Ela não consegue. É físico mesmo, exatamente, né? Você É verdade. Não é verdade? Você fala assim, dá um sorriso no espelho. Ela não consegue levantar o lábio porque ela ficou anos sem fazer isso, escondendo os dentes. E aí ela não consegue. Então ela tem que fazer um exercício para conseguir sorrir. E aí depois quando ela retorna, depois de algumas semanas... Aí não para mais, né, doutor? Caramba. Nossa, tem um monte de história. Ixi, Maria, tem cada história lá na clínica muito legal. Nossa, eu adoro ouvir histórias bacanas, né? Nossa, que legal. Eu acho que a medicina, a tecnologia, a saúde pode oferecer, né?
tem que ser para todos. E aí a gente entra num outro ponto. Como que vocês, como experientes na área, podem contribuir para que todo brasileiro tenha acesso à odontologia, tenha acesso à revisão dentária, pelo menos as crianças que não podem, que estudam em escola de estado, que moram em favelas? Como resolver esse problema na experiência administrativa de vocês para que a gente passe isso para a administração pública? Olha, eu vejo hoje que o próprio mercado, né, da saúde, num país como o Brasil, né, das dimensões como a gente tem, a gente percebe que aquilo que o Estado não consegue dar em contrapartida dos nossos impostos tantos que a gente paga, né, o mercado vai se adequando e vão surgindo modelos de negócios até que buscam ter essa perfusão na população mais carente. Então, até a propagação, o crescimento das clínicas multissede, das franquias, foi em decorrência dessa demanda reprimida que a gente tem. Então, hoje você tem grandes franquias aí no mercado, com 1.000 unidades, 2.000 unidades por todo o Brasil, que oferecem um serviço de preços mais acessíveis, mais populares. E isso é uma maneira, sim, da população mais carente ter acesso à saúde e à odontologia, né? Não é só na odontologia, também programas como o Doutor Consulta e outros programas que são iniciativas mercadológicas de empreendedorismo na medicina, né? Mas que buscam dar um atendimento para a população de baixa renda. Então, é uma demanda que o mercado busca faturar com isso, né? Vamos falar a verdade, mas levar um atendimento. Então, na área da odontologia, a gente vê clínicas mais populares e aí o serviço que está sendo entregue dentro daquela clínica, porque se fala muito mal, né? Por exemplo, de clínicas de franquia. Mas se o serviço não está sendo bom, é porque aquele profissional não está de acordo com aquele juramento que ele fez lá quando se formou. Então, as clínicas mais populares estão aí e os preços são realmente para dar capacidade do público de baixa renda ter acesso ao serviço, até serviços mais sofisticados de implante, de reabilitações, né? Porque no nível do serviço público hoje, municipal, estadual, federal, realmente na odontologia o que se vê é o que a gente fala que é o arroz com feijão, né? É aquela extração, a emergência e não passa disso. Então, o mercado em si não supre totalmente, mas tem uma demanda reprimida aí que essas clínicas conseguem, de certa forma, oferecer um serviço acessível, né? Então, a realidade do Brasil é essa. Eu não sei como é que é lá fora, mas socialmente, até pela demanda de dentistas que existe hoje, né? Esse número astronômico que a gente já falou, tem profissionais aí para todo lado buscando se encaixar em algum ponto para atender e fazer aquilo para que ele estudou. Então... Nesse ponto a França, viu, doutor Colli, a gente não pode reclamar. As pessoas pagam os impostos e elas têm exatamente o socorro que elas precisam nesse momento. Assim, nem óculos é cobrado. Porque a pessoa sabe que o óculos é uma prótese. Eu, por exemplo, tenho 7 graus de miopia. Se eu não tiver de lente de contato, eu não estava nem enxergando vocês. E agora eu estou com probleminha da vista aqui cansada, mas eu não pago óculos. Aqui eu não pago, porque é uma obrigação do Estado te fornecer a saúde. Olha. Então é isso que está faltando. Imagina se a gente junta a nossa excelência com menos roubalheira e corrupção e possa fornecer isso para o público brasileiro, né? O Brasil seria uma potência. Muito, não tenho dúvida. Nós recebemos aqui os queridos doutores especialistas em sorriso, saúde, medicina integrada e tudo de bom, o doutor Daniel Seni e o doutor Luiz Fernando Colli. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece. Foi muito bom. Vamos vir mais vezes. Ah, com certeza. Ju, um beijo para você e até a próxima edição. Beijo, Sônia. Vamos ter que falar mais aí de harmonização depois, hein? Não é? Claro que vamos. Agora que o sorriso tá bonito, temos que ficar melhor ainda.
Beijo, gente. Tchau. Tchau, Sônia. Vamos fazer a foto. E a foto. Agora